Falamos agora sobre o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Você deve lembrar, em setembro, o presidente Bolsonaro reduziu o número de conselheiros e a participação da sociedade civil nesse conselho. O caso foi parar no STF e agora o ministro Luiz Roberto Barroso deu uma liminar que restabelece o mandato de antigos conselheiros, obriga a eleição de representantes da sociedade civil e obriga também a realização de reuniões mensais no órgão. Segundo Barroso, a Constituição determina que a proteção da criança e do adolescente é dever da família, da sociedade e do Estado. O CONANDA é o conselho responsável pela elaboração da Política Nacional de Atendimentos às Crianças e Adolescentes. Criado em 1991, o conselho faz parte da estrutura do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. O decreto suspenso pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em 4 de setembro deste ano e mudou a composição do conselho, reduzindo o número de conselheiros ligados aos ministérios e da sociedade civil. O decreto também derrubou as regras para a escolha dos representantes das organizações não governamentais, diminuiu o número de reuniões do Conselho e dispensou integrantes que ainda estavam no exercício do mandato. O pedido de suspensão do decreto foi um dos últimos atos da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que deixou a chefia do Ministério Público Federal em setembro. Dodge argumentou que as mudanças violam os princípios da democracia participativa. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que os retrocessos democráticos no mundo atual não decorrem mais de golpes de Estado com o uso das armas. Ao contrário, as maiores ameaças à democracia e ao constitucionalismo são resultado de alterações normativas pontuais, aparentemente válidas do ponto de vista formal, que, se examinadas isoladamente, deixam dúvidas quanto à sua inconstitucionalidade. Porém, em seu conjunto, expressam a adoção de medidas que vão progressivamente corroendo a tutela de direitos e o regime democrático. O ministro acrescenta: esse fenômeno tem recebido na ordem internacional diversas denominações, entre as quais constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático e democracia iliberal. O total de componentes do CONANDA, segundo a ação, caiu de 28 para 18. A Advocacia Geral da União defendeu o decreto do presidente. Afirmou que a destituição dos conselheiros decorre da redução do número de integrantes do órgão, fruto da reorganização dos ministérios. As mudanças atingem também as regras para a escolha dos representantes da sociedade civil, que passariam a ter que fazer concurso público, e do presidente do CONANDA, que hoje é eleito pelos integrantes do conselho. O decreto deixa em aberto a regra de escolha. Bolsonaro também daria o voto de qualidade em caso de empate nas decisões do colegiado. Luiz Roberto Barroso afirmou que compete ao presidente da República dispor sobre a organização e o funcionamento dos órgãos do Executivo, nos termos necessários para viabilizar sua gestão. Entretanto, segundo o ministro, os atos discricionários do presidente da República encontram limite na Constituição e nas leis. Na decisão, Barroso diz ainda que a Constituição determina tratar-se de dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem proteção integral. E determinou que os 18 conselheiros afastados retornem aos cargos, a retomada de reuniões mensais e que as eleições para representantes do Conselho e do presidente do Conselho sejam feitas conforme o regimento interno do CONANDA. A decisão do ministro Barroso é liminar, ou seja, já está valendo, mas precisa ser avaliada pelo plenário do STF. Ainda não tem data marcada para isso. A subchefia de assuntos jurídicos da Presidência da República diz que a presidência ainda não recebeu informações oficiais a respeito da liminar. Mas o STF diz que enviou, em caráter de urgência, uma comunicação sobre a decisão ao presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira passada. Pois bem, o Jornal Hoje voltou a questionar o Palácio do Planalto, mas não tivemos resposta até o momento.